Simbora estudar! Cinzas do Norte, Milton Ratum. Este é o quarto livro que eu leio do Milton Ratum e é aquela coisa, né? O Milton Ratum não decepciona. A literatura do Milton Ratum é algo impressionante. É um Milton que recentemente aí, né, foi cotado até para, né, concorrer aí ao Nobel de Literatura. Infelizmente não levou o prêmio, mas só por ter o nome lembrado, né, já é um grande feito. Este romance, mais um, que a maioria dele, né, este não se passa totalmente em Manaus, mas a maioria dele se passa em Manaus, né, tem um personagem depois, ele vem para o Rio e vai para a Europa também, mas a maioria dele se passa em Manaus. Então, o local ali onde o Milton Ratum, né, de onde ele é e onde ele cresceu, e o local ali que ele ama. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha do Amazonas e eu falei para ela, né, o que eu conheço de Manaus, né, é do que o Milton Ratum escreve. Então, para mim, essa é a referência. A literatura é incrível, né? Essa para mim é a referência de Manaus. Então, o romance eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez com vocês e já falo para vocês, né? Quem está aqui no canal já há algum tempo já sabe. Não leu o livro ainda, para o vídeo, vai ler o livro e volta. Por quê? Porque eu vou dar spoilers aqui, eu vou falar no final do livro, né? Então, se você, então, se você não leu o livro ainda, vai ler, porque você vai saber aqui exatamente o que vai acontecer. Só que dessa vez eu não vou dar tanta ênfase ao enredo, como ele se desenrola, tá? Todo, né? Fazer um resumão aqui, mas vou comentar bastante, porque é um romance que ele precisa ser bastante comentado, bastante analisado aqui. Cinzas do Norte, né? Cinzas do Norte. O Norte, óbvio, né? A gente tem a referência ali a Manaus, o Norte. Cinzas, a gente vai ver essas cinzas em vários momentos, né? No momento lá em que o mundo ele se revolta e ele bota fogo lá no bairro, né? E em um dos bairros, um bairro que estava crescendo, um bairro pobre, lá ele bota fogo lá, né? Com a ajuda do tio Ranulfo, e só sobram cinzas. E também as cinzas do final, né? O que sobra daquela família, né? Sobram apenas cinzas, né? Porque é uma família que ela é toda devastada ali. Isso tem a ver com a criação do bairro Cidade Nova em Manaus, tá? Que era um bairro que pessoas que vinham de fora iam chegando, né? E as condições ali que essas pessoas elas estavam sendo tratadas naquele local faz com que o personagem imundo ele coloque fogo ali, tá? Umas cruzes ali, né? E cause todo um tumulto. Vamos pensar que esse livro ele se passa nas décadas de 60, 70 e 80. Período de ditadura militar no Brasil. Aqui tá um sol lindo hoje. Período de ditadura militar no Brasil. Então, pensa aí já, tem toda essa questão aí ligada, né? O mundo tem uma representatividade aqui, né? O personagem aí, ele não é o narrador, mas o mundo é o principal aqui, né? O narrador aqui é o Lavo, é um narrador, é um livro narrado em primeira pessoa. Aliás, como é narrado esse livro? Esse livro é narrado em primeira pessoa pelo personagem Lavo, mas ele traz algumas cartas aqui. Quem mais escreve, a maioria das cartas são do tio Ranulfo, que é o tio do Lavo, mas a carta também, né, do Arana, e a carta da mãe do mundo, né, da Alicia. Então, dessa forma, o livro é narrado. É bem fácil de você perceber, né, porque devido, né, ao estilo ali da letra, né, que modifica a fonte da letra no livro, então é fácil perceber quando não é o narrador em primeira pessoa que está narrando, e sim é uma carta, né, é um escrito de outra pessoa. Esse livro, então nós temos ali uma família rica, muito rica por sinal, formada por Trajano, o pai, né, o Jano, ele é chamado de Jano muitas vezes, Jano, na maioria das vezes Jano, sua esposa Alicia e seu filho Mundo. E os empregados que giram em torno ali deles, né, a Nayá e
o... Como eu esqueci o nome agora? Tem outro empregado, que eu me esqueci o nome agora. Daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês. E tem uma outra família que é muito ligada a essa família, que é uma família pobre, que é a família do Lavo. Os dois são amigos, Lavo e Mundo são amigos. Essa família pobre é formada pelo tio Ranulfo, pela tia Ramira, eles são irmãos, e o menino Lavo. Lavo perde os pais quando pequeno e ele é criado ali pela mãe, pela tia, né? Pela tia Ramira e pelo tio Ranulfo. Eles que criam Lavo. Lavo e Mundo estudam na mesma escola, no Pedro II. Enquanto Lavo é um aluno dedicado, estudioso, né, se preocupa com a educação ali, Mundo só quer saber das artes. Então Mundo, ele não está preocupado com a aula, né, ele não faz educação física, ele não está muito preocupado com as aulas. Enquanto as aulas correm ali, ele fica desenhando. Mas ele tem muita facilidade, porque isso é mostrado lá no início, que mesmo sem prestar muita atenção, ele tira boas notas. Mas ele não quer aquilo. Isso demonstra já no início que ele vai ser um rebelde, ele não quer aquilo que colocaram para ele como se fosse a vida dele ser daquela forma. Nós temos também nisso tudo Jano, que é o pai de Raimundo, né, de Mundo. Ó, perceba os nomes, Jano, Mundo, né? Trajano, Jano, Mundo, Raimundo. Então Jano, que é o pai de Mundo, ele tem um cachorro chamado Fogo. E desde o início nós percebemos que esse cachorro, ele é tratado de uma forma melhor até que o próprio filho. Parece que ele tem mais amor no cachorro do que no próprio filho. O filho, ele considera o filho como um herdeiro, não como alguém que ele deva amar como filho. Tanto que ele chama de herdeiro muitas vezes quando a criança é pequena, e ele fala, e como está o herdeiro? Então ele quer um filho simplesmente para passar para frente os negócios dele e continuar ali os negócios dele. Não é um filho para amar, não é nada disso. Para o filho ser feliz, o filho tem que seguir os passos dele. E ele começa a dar problemas ali na escola, até que em um momento ele é expulso da escola. Ele é expulso depois de uma briga ali, ele acaba sendo expulso e ele vai estudar em uma outra escola, que ele também depois é expulso. Aí ele vai para uma escola militar, ele fica lá, ele é judiado lá ele finge, né? Ele parece que ele vai aceitar o sistema, ele finge aceitar o sistema, lembremos que nós estamos na ditadura militar, para depois ele se rebelar realmente. Eu vejo aqui algo parecido com, né, pensando assim, com o que o Lamarca fez durante a ditadura, né? Que ele era do exército, ele parece fingia até dar aula de treinamento de tiros, mas ele se revolta contra o exército e luta contra a ditadura. Claro, né, gente, não estou comparando a grandiosidade de um Carlos Lamarca com o personagem aqui, e nem estou dizendo que o Milton Atum quis fazer isso, estou dizendo apenas que eu me lembro disso. Então o Raimundo, ele está ali na escola e ele apronta. E durante esse período, é difícil até, né, porque é um romance muito denso mesmo. Logo no início, através das cartas do tio Ranulfo, nós já temos, né, nós temos aquela impressão e nós percebemos que Ranulfo e Alicia têm alguma coisa, tá? Então o tio do Lavo com a mãe do Mundo, a mulher do Jano, eles têm alguma coisa. Isso vai ficando claro cada vez mais que nós vamos lendo o romance. Inclusive, nós começamos a desconfiar e nós chegamos a ter essa certeza de que o Mundo não é filho do Trajano, e sim filho do Ranulfo. Lá no final isso vai mudar. Tem um plot twist no final sensacional. Sensacional. Então, se não lê o livro, vai ler o livro, depois você volta aqui. E Mundo vai crescendo naquilo. Mundo, desde pequeno, a mãe, como se ela delegasse a Ranulfo o papel de pai. Muitas vezes ela mandava buscar na escola, mandava passear, dava dinheiro para comprar picolé, né? E Ranulfo é um cara que sempre foi contra o sistema. Ele não gostava de trabalhar, né? Não tinha um emprego fixo,
e ele era apaixonado por Alicia. Só Alicia tinha uma irmã que era muito parecida com ela, mas ele era apaixonado por Alicia. Alicia, por conveniência, por dinheiro, ela acaba casando com Trajano, porque ele, né, dava uma segurança para ela, mas ela sempre foi apaixonada por Ranulfo. E eles continuaram tendo esse romance depois. Continuaram tendo esse romance. Então, como ele ia cuidando ali de mundo, aquelas ideias iam ficando mais na cabeça do menino. E o menino ia crescendo com aquilo. E a gente pensa assim, né? É filho dele. Ó, as características dele é filho dele. Nesse momento, o mundo, a partir do momento ali na adolescência, ali na juventude dele, ele conhece um artista chamado Arana, que é um artista conhecido ali em Manaus. E ele começa a ter uma admiração pelo Arana. E ele começa a frequentar o ateliê do Arana, ele vai lá, mas as pessoas não gostam muito do Arana. Aliás, o Arana é um personagem que nem o pai dele gosta do Arana, o Trajano, e nem o Ranulfo. Então os dois estão contra o Arana nesse momento. Inclusive, o Ranulfo chega a falar para o sobrinho, ó, fala para o mundo que esse cara conta algumas, né, fala mal dele, fala para ele lá se afastar desse cara. E o Raimundo, né, o mundo, ele vai crescendo com isso. Esse Arana é um idealista, olha, ele deixou tudo pela arte. Só que com o tempo ele vai percebendo que o Arana não é nada disso. O Arana só pensa em dinheiro. Tanto que depois, no final, ele acaba enriquecendo com a venda de mogno, né? Ele começa a trabalhar com madeira, então ele pensa só em dinheiro. A arte dele não é pela revolução, a arte dele é pelo dinheiro. Então o mundo é aquele idealista realmente. E ele acaba, né, ali se desapegando do Arana. Claro que eu vou resumir o que eu falar muito bem, gente, porque, como eu falei para vocês, ele é muito denso, então eu vou resumir bastante. O sol tá pegando cada vez mais forte aqui, espero que não atrapalhe o vídeo aí. Né? O vídeo a visão, né? Claro que o áudio não. E então vamos lá. E o mundo sempre fica como aquele personagem ali, né, secundário, que o Jano, o pai do mundo, desculpa, eu falei o mundo fica com personagem secundário? Não, o narrador, tá? Gente, eu tô esquecendo o nome muito fácil. O Olavo, né? Olavo. Então o Olavo, apesar de ser ele o narrador, e ele não é um narrador aqui totalmente onisciente, né? Ele não sabe de tudo, ele vai sabendo conforme vai acontecendo ali, e até porque é a vida do amigo, o amigo é o principal aqui, é o mundo principal. O pai do mundo, eu teria que ter os nomes aqui, o Jano, ele até tem uma proximidade com o mundo, porque ele queria que o filho fosse daquele jeito, focado, gosta de estudar, pensa em ter uma profissão. E o mundo, o Lavo, ele acaba se tornando advogado, mas ele não é um grande advogado. E aqui, então vamos lá. Como se nós tivéssemos lados representados aqui no período da ditadura militar. Tá? É assim que eu vejo esse livro. O Jano, a repressão, porque ele é repressivo, ele bate no filho muitas vezes. O Jano representa, né, a repressão, é ali a repressão. Tá? O filho é o ideal, que é contra a repressão, que é contra a ditadura, o mundo. E o Jano e o Olavo, é aquele personagem ali que é o alienado, aquele que está ali, parece que não sabe, não vê o que está acontecendo no país, não vê, né, quão mal a ditadura está fazendo ao país. Ele cresce ali alienado e ele não chega a lugar nenhum. Mais ou menos isso que acontece aqui com o Olavo. E nós temos esses outros personagens que vão girando em torno ali desses três personagens que parecem ser os principais, só que eu destaco mais uma coisa. A Alicia também é uma das personagens principais aqui, porque depois lá nós vamos ver que ela está envolvida em todas as tramas. Além desse amor entre Ranulfo e Alicia, que ele se estende durante todo o romance, e anterior ao período que inicia o romance aqui inclusive,
Existe também uma admiração que chega a ser um amor da tia do Lavo, né? Da tia Ramira pelo Jano. E é como se nós fossem duas famílias. Naquela família nós temos o Jano, que é o cara que é do trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Nós temos o Mundo, que é o cara que é da arte. E na outra família, do lado de cá, a família do Lavo, nós temos o Ranulfo, que também não é aquele cara que a vida tem que ser só trabalho, aliás, não, é contra o trabalho, e a tia Ramira, que só quer saber de trabalhar. Tudo para ela é o trabalho que sustenta, né? Tem que ser tudo certinho. Então, os lados aí para você verificar muito bem. E durante o romance a gente vai percebendo, agora só pegou de vez aqui em frente. Então, e durante o romance a gente vai percebendo algumas mudanças em algo que parecia ser verdade e nós ficamos sabendo que era mentira. Isso é muito importante para você perceber lá no final do que eu vou falar. Por exemplo, durante o romance a gente sabe que o Ranulfo, enquanto ele era casado com a irmã da Alicia, ele teve uma filha fora do casamento. Depois, o Ranulfo conta que ele jamais teve uma filha, não um filho, jamais teve esse filho. Foi uma invenção dele para se separar da mulher, porque ele era apaixonado pela Alice. Então, ele conta isso. E todo mundo afirmava que ele tinha esse filho, e isso era jogado na cara dele, inclusive, que ele abandona o filho, que ele não vê o filho, ele não ajuda. Tá? Mas dizem que ele pagou para essa mulher dizer que o filho era dele. Temos uma vila chamada Vila Amazônia, que é onde acontecem muitas cenas, que era um lugar que pertencia ao Jano, que tinha plantação de juta, né? É um lugar de plantações. E as pessoas lá eram como se fossem todos súditos a ele. Lá era como se fosse o reino do Jano. E quando o mundo ia para lá, o mundo se misturava com os nativos, as pessoas de lá, os trabalhadores de lá, como se ele estivesse passando para o outro lado. Então ele representa aí o socialismo. Tá? Eu estou do lado dos menos favorecidos. Já falei que Jano era um cara, né, um carrasco, batia no filho e tal. Eu falei do fogo, do cachorro, acho que eu só citei. E tinha esse cachorro chamado Fogo, né, que era o cachorro que o Jano tinha uma paixão por esse cachorro. E onde ele estava, o cachorro estava junto. Era o inseparável dele. Falando em fogo, nós temos uma representação aqui muito forte da cor vermelha. A cor vermelha, né, no nome do cachorro Fogo, tem o vestido que a Ramira faz, que é vermelho, né, que o cachorro Fogo acaba indo lá mordendo o vestido. Nós temos a representação no boi vermelho, que é falado no livro, né, no boi que eles falam no Festival de Parintins, que está se aproximando, que é o boi garantido. Então, nós temos muito isso do vermelho presente na obra. Tá? O vermelho que representa o fogo, né? Que representa o socialismo, que representa a esquerda. Então, nós temos essa presença do vermelho ali. Então, vamos lá. Então, vamos mais do meio para o final do romance. Eu parei ali, né, com falar do enredo, no momento em que o mundo bota fogo, né? Mundo e Ranulfo fogem nesse momento, tá? A polícia está atrás deles, o pai, né, o Trajano está atrás deles, e depois de muito tempo eles são encontrados. O Ranulfo toma uma surra dos capangas do Jano, né? Vai parar no hospital. O Mundo volta para casa, tem uma última briga com o pai, e o pai morre na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, o pai morre. O pai morre e a mãe, né, herda tudo, fica com ela, e eles resolvem ir embora para o Rio. E ela e o filho vão para o Rio. Lá o filho pensa em ser um artista, e ele tinha talento realmente. De lá do Rio, ele vai para a Europa, acaba vivendo na Europa uma vida lá sem dinheiro, né, sujeitando a muitas coisas. Pensa nisso, alguém que era muito rico, né? Por quê? Porque a mãe acaba perdendo tudo. A mãe era viciada em jogos e bebia bastante, então a mãe acaba perdendo todo o dinheiro, também enrolada por uns amigos, né, do ex-marido, tá? Acaba perdendo tudo.
e eles acabam na miséria. Durante esse tempo que eles estão no rio, Mundo tem pouco contato com eles, quase nenhum. Mundo não, desculpa, Lavo tem quase contato nenhum e muito menos com o Mundo. E fica aquela coisa sobre o mundo, né? O mundo vem para cá, não vem. Um dia, Ranulfo chega lá e precisa de dinheiro para viajar para o rio. Ranulfo nunca tinha dinheiro. Ranulfo pega, né? Lavo dá um dinheiro para ele, ele vai e quando ele volta, ele fala da situação que está. Mundo acaba morrendo, morre num dia em que ele se veste de indígena, vai para a rua, né? Ele chega a ser internado, gente, num hospício. Ele se veste de indígena, vai para a rua e tenta chocar a sociedade ali nu, né? A morte dele também tem umas... A gente não sabe exatamente o que é verdade e o que não é na morte dele, mas ele acaba morrendo ali. E aí, quando Trajano volta, quando Ranulfo volta, ele fala que Alicia queria falar com ele um dia. E lá no finalzinho do romance, Lavo vai se encontrar com Alicia. E é meio seco ali, ela acaba vendendo as obras de Mundo, porque Mundo agora fica mais famoso, as pessoas querem as obras dele e ela já não tem mais dinheiro. E ela já vendeu um apartamento enorme que eles tinham, vai viver num apartamento simples, com a Nayá, com a sua empregada, que esteve sempre, né, deixa o apartamento depois que morre para Nayá, porque ela morre também em seguida, Alicia morre também em seguida. E ela entrega uma carta escrita por Mundo para ele, quando o Mundo estava no hospital nos seus últimos dias. Ele volta para Manaus e só depois que a gente vai ficar sabendo do teor dessa carta, do conteúdo dessa carta. Nessa carta, ela conta, né, ele conta que a mãe falou para ele que o pai dele, ele sempre quis ser primo, né, do Lavo, que é um amigo que ele admirava muito, mas ele não era nada porque o pai dele era o Arana, e ele descobre que o pai dele era o Arana. Pessoal, aqui nós temos sabe, como eu falei para vocês, esse narrador em primeira pessoa, mas ele não é onisciente. Então, esse final para mim, ele fica meio nessa dúvida aí. Será que realmente ele não era o pai do Mundo? O Ranulfo não era o pai do Mundo? Ou ela deixa isso como uma vingança para falar, não, o pai dele é o Arana, entendeu? Como se fosse uma vingança, porque Arana o Ranulfo não se dava bem com o Jano nem com o Arana, eles eram inimigos, tá? Porque o Ranulfo, olha só os três, né? O Jano é o capitalista, é o que só pensa em dinheiro. O Arana é o que se fingia de um cara que era contra o sistema, mas ele se vende ao sistema, né? E o Ranulfo era o cara que seria o puro, então os três não se dão. Então, pode ser uma forma de se vingar dela falar isso, mas ela fala que o pai dele é o Arana. Então, e a gente fica sem saber. Eu, sinceramente, se me perguntarem quem era o pai, tudo indicava que era o Ranulfo. No final tem, né, essa carta, quando ela conta para o filho, essa carta do Mundo, em que fala que é o Arana, tá? Então, e esse livro, para finalizar aqui, ele traz muito ali, né, uma intertextualidade muito forte com o mito do Ptolomeu, eu ia falar do Prometeu, né, o mito do fogo. Então já pensa lá o fogo, o cachorro, tá? Prometeu, né, deu o fogo aos homens, então fogo, o cachorro ali, mas o nome do cachorro o cachorro é menos importante aqui. Então Prometeu, tá? decidiu roubar o fogo, né? E ele passa o fogo ali aos homens. Mas o Prometeu aqui não é o Trajano. O Trajano a gente vê como o Hefesto,
né, que é o deus do trabalho, que é o deus do fogo. E entre as criações de Hefesto, lá na sua oficina, ele cria a Pandora. A Pandora é responsável pelos males na Terra, né? Através de quando se abre a sua caixa, né? A buceta de Pandora. Então, essa caixa é aberta e os males se espalham. E a Alicia tem isso, porque a Alicia está atrás de tudo. Tudo que é mal que acontece, a Alicia está no meio, sabe? A Alicia que liga tudo aqui. Inclusive na criação do filho, né? A forma como ela cria o próprio filho. Tá? Então, o filho era um artista, mas ele tinha aquela coisa com o pai, só que a Alicia, ela não sabe controlar isso, por causa do ódio ao marido também. Então ela gostava daquela briga entre os dois. Então eu vejo Trajano como Hefesto, tá? Que é o deus do trabalho, ali, o deus do fogo, ajuda a criar a Pandora. E também foi casado com Afrodite, né? O Hefesto foi casado com Afrodite, e Afrodite traía, né, o Hefesto, tá? Então nós vemos aí na Alicia uma mistura de Pandora e Afrodite. Jano, tá? É esse personagem então, tá? Então Jano sendo Hefesto, a Alicia sendo uma mistura de Pandora e Afrodite, e o filho, o mundo, seria o Prometeu, né? Aquele que está ali para dividir, tá? Mas também está para contrariar naquela luta ali entre eles. O cachorro, ele é muito importante, tá? Porque o cachorro, ele sempre foi fiel ao Jano, mas ele parece que ele pressente as ruínas ali no final da família, né? As cinzas da família, né? Ele parece ser o portador do fogo, porque no final ele já, né, como o nome dele diz, ele já está ali, não está muito ligando no final. Então parece que ele pressente também que aquela família está em ruínas, e como ele é aquele elemento, quando ele vai se acabando, a tristeza dele vai ficando, né? E no final não se sabe o final do fogo, né? O fogo desaparece porque a Alicia não quer o fogo, né? A Alicia não está nem aí, não está nem aí pro cachorro fogo. Pensando no mundo, não só no mundo, né? Nos nomes dos personagens, eu já falei lá no início para vocês, né? Um pouquinho sobre o nome dos personagens, né? Então, né? Até trouxe aqui, Jano, né? Significa o princípio de todas as coisas. Então, Jano, princípio de todas as coisas. E Trajano, né, ele chama de Jano, mas o nome dele é Trajano. Trajano foi um imperador grego. Tá? Mundo, aí nós temos essa, né, do mundo, né, do Raimundo, né, ser um nome tão comum, né, no Brasil. Pessoas que eram ricas, né, e esse nome Raimundo, forte, né, principalmente ali na região Nordeste, né, como uma forma de conscientização, né? Eu penso ali. Alicia, né, tem um significado de verdadeira, né? Só que aqui no romance ela é exatamente o contrário. Ramira significa grande juíza, e a Ramira aqui ela se porta muitas vezes como essa juíza, realmente, né? Tá? E o Arana, né? Alduino Arana, ele na colonização latina aqui, né? Esse personagem Alduino Arana ele existiu, e ele foi um grande explorador e um grande carrasco espanhol, né? Ele acaba ali, né? Comparável assim aos bandeirantes brasileiros, matou muitos indígenas. Então, acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, né? Assim, esse final para mim ficou em aberto, tá? Num cravo ali que era filho de um ou filho de outro. Para mim é dessa forma que eu vejo aí o romance. Poderia falar mais, mas não quero fazer um vídeo tão longo aqui para vocês. Eu acho que o básico está contemplado aqui neste vídeo.
Tá? Então, se você chegou até o final, deixa o seu like aí. Não se inscreveu no canal ainda, tá? Se inscreve no canal aqui do Professor Sid Clay. Ajuda o meu canal a crescer cada vez mais. Ainda. Comenta se você gostou, se você não gostou da análise, quer complementar, colocar mais alguma coisa aí, deixa aí, que toda opinião é sempre bem-vinda. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!